Bom dia, pessoal da turma do terceiro ano, Colégio Carlos Cortes, Nova Friburgo. Aqui quem fala é o professor César. Nós vamos fazer hoje uma exposição avançando naquelas nossas reflexões sobre ética. Vou voltar um pouquinho a alguns pontos para a gente rever um pouco e depois vou falar uma exposição bem curta, porque hoje ainda estou corrigindo o trabalho do pessoal, do primeiro e do terceiro ano. Tá? Então, pessoal, bom dia. Nós vamos continuar falando sobre ética. Lembrando, esse ano nós estudamos filosofia prática. A filosofia prática, eu disse para vocês, envolve a ética, envolve a estética, envolve a filosofia social e política. Então, inicialmente, nós nos debruçamos sobre a questão ética. Vocês têm visto aí, todas as atividades que a gente tem feito vão nessa direção, de pensar como é que nós estamos lidando com as nossas ações. Então, sem demora, vamos apresentar aqui para vocês, nesse primeiro vídeo. Vou fazer vídeos curtinhos, tá? Mas a exposição vai ser breve. Antes de mais nada, eu queria fazer um comentário com vocês sobre o trabalho. Primeiro, eu estou recebendo o trabalho de vocês, estou corrigindo aqueles que estão postados lá na plataforma. Agora, como vocês sabem, teve uns que desapareceram da postagem lá, mas a gente tem isso tudo, que o controle do Estado é rígido, é rígido. Então, nós temos esse material, pessoal, não está perdido não. Eu estou corrigindo e aos poucos eu vou dar, dar o feedback da devolutivo para vocês, tá bom? Então, tá. Mas deixa eu comentar uma coisa sobre o que eu tenho recebido. Eu queria comentar e vou apresentar aqui uma gravura. Olha aí, a gente, por exemplo, tem esse trabalhinho aqui que é respondido a partir de algumas questões que eu elaboro. Olha aí, ó, como eu às vezes passo para vocês, né, essas questões são reais mesmo, foi de um trabalho do primeiro ano, mas só queria, não vou apresentar aqui o trabalho de ninguém, não vou esculachar ninguém, tá? Só quero que vocês prestem atenção aqui. Faço as questões para vocês com todo carinho, né? Dedicação, por minha causa mesmo. Não é só por causa de vocês, não, é por minha causa, porque a gente quer fazer um trabalho de excelência. Para quê? Para ganhar mais dinheiro? Não é. Porque o Estado não vai me aumentar só por causa disso, né? É porque a gente quer ter excelência naquilo que a gente faz. A gente deve fazer sempre isso, né? Dar excelência a tudo que faz. Então, eu sou limitado, tenho meus, meus, é, minhas idiosincrasias, tenho, como todo mundo. Acontece que a gente tenta caprichar aqui. Então, eu faço um trabalho mostrando aqui uma atividade para o aluno, a passagem da mentalidade mítica para o pensamento filosófico, né? Foi o tema da origem da filosofia. Mas o que importa não é o conteúdo, não. O que eu quero dizer é que a partir disso daqui eu recebo trabalhos também digitalizados, digitados, tudo mais. A pessoa às vezes não pode, não tem condições, não sabe usar o Word, não sabe usar um editor de texto, não tem problema, não tem problema. Aí o que que acontece? O que que acontece, pessoal? Isso aqui não existe não, tá? Isso aqui não foi um trabalho de um aluno não. Eu só fiz isso daqui, né, para mostrar assim, um jeito bem, um modelo bem do que a gente não pode fazer. Ah, professor, eu só posso fazer meu trabalho assim, no caderno, no papel que eu tenho.
não tem problema não, tá? Aqui também a gente vê um caderno, aí vem aqui um gatinho, bonitinho, tudo mais, tá? Eu gostaria que, né, não fosse, não tivesse essas margens, tá? Para dar seriedade, né, ao trabalho que a gente faz, tá? Então, eu fiz esse trabalho, eu escrevi isso aqui, fui eu mesmo que escrevi, mas só para dar exemplo do que às vezes eu recebo, fico meio surpreso, né, que um estudante do ensino médio não tenha tanto zelo, né, quanto é necessário a gente ter zelo pelas coisas da gente, né? A gente valoriza. Então, a pessoa faz numa folha de papel, não tem problema ser folha de papel, que escreveu a lápis, tá? Isso aqui é lápis, não dá para ver direito, mas é lápis, tá? Então, vocês viram como é que eu botei lá as perguntas, né? Vocês lembram que eu botei, opa, eu botei, agora sim, agora sim, olha aí, botei pergunta digitalizada, né? Pergunta: a passagem da mentalidade mítica para o pensamento filosófico é justificada por alguns teóricos com a tese do milagre grego. Milagre grego é aquela tese que diz que a filosofia apareceu na Grécia assim, espontaneamente, sem influência de outros povos. O que importa é o seguinte: eu pergunto em que consiste essa tese e que explicação lhe podem ser contrapostas, né? Então, embutido numa pergunta tem duas. Aí a pessoa simplesmente faz o quê? Escreve isso aqui. Foi um verdadeiro milagre. Não é questão da pessoa ter errado ou acertado, respondeu certo ou errado. É que não fez um mínimo esforço de reflexão, um mínimo esforço de apresentação do que ela domina sobre esse assunto. Vocês estão me entendendo? Então, às vezes eu recebo um trabalho assim muito taquigráfico. A pessoa escreveu uma linha. Eu só na pergunta tem três, quatro linhas. E a pessoa fez uma linha só respondendo nada. Então, pessoal, não é por aí. Eu quero que você dê resposta. Também tem aluno que vai na internet e copia um parágrafo inteiro só porque a expressão milagre grego está lá. Vai na internet, primeira coisa que vê com aquela expressão milagre grego, pega o trecho todo e bota lá, né? Com uma linguagem que a gente vê que é linguagem de doutoramento, de mestrado, linguagem de PhD. E o cara que a gente conhece no convívio na escola, a gente vê que não, ele não poderia não poderia escrever aquilo. A gente vê que é falso. Ah, o senhor não encontrou na internet? Às vezes a gente encontra, mas às vezes a gente não encontra. Mas a gente saca que não foi a pessoa que escreveu aquilo, tá? Então, esse é um exemplo de como não se deve tentar enganar o professor, né? Agora, mas então a pessoa vai fazer um trabalho simplesmente aquilo que ela pode. Ótimo, isso mesmo. Lembrando que no seu nível de ensino médio, você pode muita coisa, né? Esse trabalho aqui que eu mostrei para vocês, a pessoa, a gente vê até pelo traço que é altamente desleixado. Isso, sabe, começa a se tornar inadmissível no ensino médio. Às vezes os professores de escola pública e talvez de escola particular também fazem às vezes vista grossa, porque não é problema do professor, porque esse aluno aqui vai sair da escola sem saber as coisas elementares, sem saber escrever. Não é problema do professor, é problema sim, é problema de todos nós, tá bom?
Então eu não vou ficar enchendo mais o saco falando sobre isso, continuando eh, chateando vocês. Eu gostaria que vocês fizessem, quando fizessem trabalho que apresentasse assim numa folha de caderno, tivesse um pouquinho mais de zelo. Eu recebi aqui trabalhos muito bacanas, dei nota máxima, que foram feitos em caderno e eh, foram feitos com capricho, tá bom? Então vamos lá para a nossa exposição de hoje. Então, pensando um pouquinho a ética na nossa existência, pensar um pouquinho a nossa existência. Hoje a gente vai fazer um, uma radiografia do nosso ser, uma radiografia do nosso perfil, da nossa subjetividade. Há 2 semanas eu postei para vocês um texto que se apresentava assim e disse que era uma atividade chamada bate-papo sobre ética, coisa parecida. O que importa é que nós vimos numa introdução termos elementares para a gente começar a refletir. Então falei para vocês que nós pensamos as relações de ética, é pensar também sobre, opa, é pensar sobre nossas condições, nossas relações humanas, né? Então aqui, ó, aqui embaixo, sentimos a falta total de valores na nossa sociedade e isso provoca uma crescente onda de insegurança e desconfiança nas relações humanas. Uma das grandes crises que a gente vive é justamente que há muito poucos valores na nossa sociedade. Mas vejam bem, eu falei já para vocês que não significa que a gente procure esses valores em ideais fora de nós, ideais abstratos que nós a qualquer custo nós temos que seguir para manter uma sociedade, manter um pacto social em que as pessoas têm que respeitar algumas regras. É mais do que isso, gente. É mais do que isso. É você dar valor, dar valor ao que você é, ao que a nossa sociedade é. E que vida que você quer para você e para os seus filhos. Né? Então não é tomar aqueles valores que estão catalogados num livro moral ou estão num livro, num código religioso. Não, nada disso. Significa, significa a gente pensar sobre a nossa própria decisão do que fazer. Então, o jovem e as regras sociais. É muito chato quando a gente tem que seguir regras em sociedade, mas a gente não sabe por que a gente tem que seguir, por que a gente tem que obedecer regras. Isso é muito desagradável, principalmente para a juventude. Então a juventude se revolta um pouco de ter que ir para a escola, de ter que assistir a aula de filosofia, não vê muito sentido naquilo. E essa pessoa está certa em pensar assim. Por quê? Porque ela não entendeu, ou não foi explicado, ou a sociedade não está sabendo direito lidar com aquilo. Por que a pessoa tem que seguir certas regras? Então vimos que a juventude tem um potencial. A jovialidade é uma potência. Ser jovem é, antes de tudo, estar aberto às novas possibilidades. Aí quando você diz que o jovem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deve fazer isso, deve fazer aquilo, aí o jovem se revolta um pouco, que é muito comum na escola. A gente vê certos alunos, vamos dizer assim, rebeldes. Tem rebeldia nenhuma. O importante é a gente entender
quais são os mecanismos que estão sobre nós, e aí sim tomar determinadas atitudes que são importantes.